Eu me chamo Fernanda Amorim Braga, a mãe do Pedro, e hoje eu tô aqui para conversar com você de mãe para mãe. Então, eu recebi esse convite com muito carinho. O convite chegou até mim assim como um abraço, né? Nesses momentos, vindo de pessoas tão queridas, né? Parceiras aí muito queridas de uma jornada de trabalho conjunta, que é a Milena, a Helene e a Thaís, professoras do grupo Germinar. Então elas me convidaram para conversar com vocês um pouquinho, contar alguma história. E eu confesso que num primeiro momento eu aceitei de cara, né? Fiquei super feliz. Falei com Milena que conversaria sobre privação de sono e autocuidado. E fui, né, naquele automatismo e conversei com ela que eu estava fazendo o roteiro do vídeo e etc. E que isso estava me tomando um pouquinho de tempo, pedi um prazo um pouco maior. Mas eu tô contando isso tudo para vocês porque, na verdade, tudo aquilo que eu planejei, nada disso tá acontecendo nesse minuto. Eu fiz um roteiro, tentei gravar com o roteiro, mas eu senti que não era de fato, né, essa conexão que a gente precisava construir aqui nesses poucos minutos que a gente vai ter para conversar. Então, eu desfiz de tudo aquilo que eu tinha planejado e tô aqui de coração aberto, sem roteiro, mas com dois textozinhos para a gente encerrar o nosso bate-papo, para conversar com vocês um pouquinho sobre a maternidade, né? Um pouco sobre a minha experiência dentro da maternidade e falar de mãe para mãe. Bom, eu comecei esse vídeo me apresentando para você, né? Eu costumo sempre falar, mesmo em situações de formalidade, quando eu tenho que me apresentar, que eu vou começar com o meu título mais importante. E o meu título mais importante, desde que me tornei mãe, é o de mãe, né? Então eu sou a mãe do Pedro, que é esse menino lindo, de sorriso fácil, espontâneo, amante da música, super engraçado e que é o meu grudinho desde que nasceu. Então, o Pedro tá com 5 anos, né? Eu lembro agora, toda vez que eu falo a idade dele, algumas vezes, né, que eu falo a idade dele, eu recordo de uma frase que é muito recorrente dentro da maternidade, né? Que os dias são longos, mas os anos são curtos. E quantas vezes eu ouvi: olha, aproveita porque passa rápido. Mas quando... E é verdade, eu concordo plenamente com com essa afirmativa. Quando a gente tá ali vivendo aquela maternidade muito no início, principalmente ali no puerpério, com muita intensidade, fica difícil até a gente ter noção disso, né? E quando eu acabei topando estar aqui nesse bate-papo muito sincero com vocês, e falei com a Milena que eu queria conversar sobre a privação de sono e a rotina do autocuidado, é porque esses são dois marcos muito importantes na minha vida pós-Pedro, né? Então, com esse meu maternar. E na verdade tem por um lado, né, foi um momento de extrema dificuldade, que é a questão da privação de sono. Eu vou conversar sobre isso um pouquinho. E o outro tem sido uma jornada que virou, na verdade, uma grande bandeira para mim, até como profissional. Da privação de sono, propriamente dito, eu quero conversar, porque talvez você que está aí ouvindo, não sei qual a idade do seu, se é um bebê ou se é uma criança um pouco maior, ou já está um adolescente, mas para mim a questão do sono foi um dos maiores desafios, né? O Pedro mamava muito à noite, eu passava horas, madrugadas inteiras, né, naquela solidão materna que quem passa sabe, e só quem passa sabe e consegue entender um pouquinho, né? Então, aquele momento que por mais que, né, o meu marido, meu companheiro quisesse estar ali compartilhando comigo, não era possível. E durante o dia, ao mesmo tempo, ele já tinha retornado às suas atividades, trabalhava e eu ficava naquela solidão, bem característica mesmo de um puerpério junto com o meu bebê.
Então, assim, ser privada de sono foi, sem dúvida alguma, uma das maiores dificuldades psicológicas que eu passei na vida, sabe? Porque e era desesperador, porque a noite ia passando, ia clareando, várias vezes acordando, e eu ficava assim, amanhã não vou ter ninguém para me ajudar, eu vou ficar sozinha e vai ser tudo de novo, e com aquela angústia, né? E isso acho que vem muito de encontro com o que muitas mulheres vivem, porque a gente tem essa tendência controladora. Então, por mais que eu tivesse a oferta de ajuda do meu marido ou da minha mãe quando podia, nos raros dias que ela podia ficar comigo, eu ainda assim me sentia na necessidade, naquele papel de estar ali controlando toda a rotina e controlando cada respiração dele, né? É desesperador. Eu gosto muito de uma escritora que fala sobre maternidade, que é a Roberta Ferreck, que ela é autora do livro Mãe Perfeita Não Tá Mais Suzano. Eu sou apaixonada pela Roberta, a gente já fez uma live com ela lá no Nizam. Eu sugiro que você vá lá para assistir. E a Roberta faz uns vídeos, ela tem um senso de humor magnífico, assim, eu me divirto muito. E Roberta, num desses vídeos, fala, assim, que desse controle supremo que as mães, né, desejam ter sobre a cria. E ela fala, Deus o livre o marido botar a fralda do jeitinho, com adesivo diferente do que eu botava. Deus o livre. E eu morro de rir porque me reconheço muito nisso, né? E aí, essa privação de sono, aquele desgaste desse momento, né, de um bebê pequeno em casa, de uma família num núcleo familiar muito pequeno, eu, meu marido e meu filho, com pouquíssima ou nada ajuda, né? Só mesmo aquele compartilhar da criação, que graças a Deus, assim, eu tenho essa sorte de ter um companheiro super que participa de fato, que compartilha comigo os cuidados ali do dia a dia, né? Mas mesmo assim eu me sentia estafada, me sentia sobrecarregada, né? E a gente, enquanto sociedade, ao mesmo tempo, tem essa característica do não olhar para a mulher, né? Depois que ela se torna mãe. Parece que a mãe é invisível dentro desse processo, né? E a mãe existe, ela tá lá. Então, toda essa minha caminhada me fez buscar e levantar a bandeira do autocuidado, que é uma dos objetivos de trabalho do Nizam, que é o núcleo que eu coordeno, né? A mãe existe, ela precisa ser olhada e ela precisa se cuidar. E essa jornada também se tornou uma jornada pessoal, né? E o que tem a ver uma coisa com a outra, a privação de sono com autocuidado? Porque muitas das vezes, se a gente se abre, mas eu não tenho tempo. Mas se a gente se abre e tenta entender dentro do nosso estilo de vida, do nosso estilo familiar, 5 minutos intencionais no banho, no chuveiro, você respirando, lavando o seu cabelo com muita atenção, aquele momento, 5 minutos, segura ele aqui, que agora é o meu momento, eu vou fazer esse chá, esse café, eu vou ler esse livro por 5 minutos. Olha, eu vou descer na garagem do prédio, vou ficar 5 minutos no carro, vou ouvir uma música e vou voltar. São essas atitudes intencionais que eu não conhecia, porque a gente aprende a entender que autocuidado é fazer a unha, é fazer uma massagem, é ir para um spa. Pode ser isso também, mas é muito mais do que isso, é aquilo que a gente bota a nossa intenção. Então, de mãe para mãe, essa oportunidade única que eu tô tendo aqui agora, é dizer para você que cuide de você e permita-se ser cuidada. É bom demais. É bom para você, é necessário para você e vai ser importante para o seu maternar, para a sua saúde mental e com certeza vai fazer diferença para o seu filho. Bom, e para a gente encerrar, eu vou tomar aqui, acho que eu já estou passando do meu tempo, vou tomar a liberdade de ler 2 trechos que eu separei para vocês. Um é de um texto meu, é autoral, que fala dessa angústia, dessa ansiedade que a gente vive quando a gente não permite ser ajudado. E o outro é de um livro que eu tô lendo nesse momento, que é Indomável, da Glennon Doyle, que
Nossa, é um divisor de águas, é transformador. Eu não vou dar spoiler para vocês, mas eu vou ler um trechinho. Vejam só. Eu escrevi, né, há algumas semanas atrás, pensando justamente nessa questão do puerpério, o seguinte: hoje eu chorei litros por dentro, com um sorriso tímido no rosto, mas chorei. Se você pudesse ver ou ler os meus pensamentos, saberia que dentro de mim eu era puro pranto. Mas por quê? Pela demanda que não foi atendida, pela minha cobrança, minha autocobrança e que eu não compartilho, e pelo colo que eu preciso, mas não pedi. Toda vez que eu leio esse trecho que eu mesmo escrevi, eu lembro dessa Fernanda de 5 anos atrás, e se eu pudesse voltar no tempo para ela, eu voltaria e diria, né? Aceite ajuda, controle menos e cuide de você. E aí, para fechar, a Glennon coloca nesse livro dela o seguinte: mães têm se martirizado em nome dos filhos desde que o mundo é mundo. Vivemos como se aquelas que mais se apegam, mais amam. Fomos treinadas a provar nosso amor, deixando de existir aos poucos. Que fardo horrível para uma criança. Que fardo horrível para as nossas filhas e filhos, saber que se escolherem ter filhos um dia, esse será o seu destino também. Porque se o martírio é a maior demonstração de amor, será isso que farão. Eles acreditarão que só terão permissão de viver tão completamente quanto suas mães tiveram permissão de viver. Se continuarmos passando o legado do martírio, principalmente para as nossas filhas, como isso vai acabar? Que mulher vai poder viver? Quando consideramos que o martírio é o amor, ensinamos às nossas filhas que quando o amor começa, a vida termina. Foi por isso que Jung sugeriu: não há fardo maior para uma criança do que a vida não vivida de um pai. E se o amor não for o processo de desaparecer para o ente querido, mas sim de aparecer para o ente querido. E se uma mãe responsável não for aquela que mostra para suas crianças como morrer lentamente, mas aquela que mostra como viver por completo até o dia da sua morte? Esse é só um trechinho, espero que você tenha gostado. Muito obrigada, com muito carinho, de mãe para mãe.